Então eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 8. E hoje nós estaremos encerrando essa série, a qual estamos falando sobre a centralidade da adoração. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 8. Agora nós não iremos projetar o texto bíblico, porque eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia de você, na sua própria Bíblia, aí, a leitura do texto e a compreensão do Evangelho. Se você não tem uma Bíblia, se tem algum visitante que está sem Bíblia e você está do lado aí, compartilha a palavra do Senhor para que ele possa também ler conosco esta palavra. E assim sermos instruídos pelo Evangelho. Todos encontraram? 1 Crônicas, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 8. 1 Crônicas, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Vamos juntos fazer essa leitura? Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Oremos mais uma vez. Bondosos Deus, amado e querido Senhor, eis que estamos diante da Tua palavra tão viva e poderosa. Que o Senhor nos instrua, nos oriente, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Só lembrando aos nossos irmãos e visitantes, no período de Santa Ceia, as nossas crianças permanecem no templo, para que elas possam, então, se sentir e entender que fazem parte da igreja, fazem parte da aliança. Vocês acabaram de ver do batismo, mostrando que as crianças são parte da igreja. E elas precisam de entender isso. E a oportunidade que você tem de evangelizar o seu filho, quando ele ver a ceia e falar, por que eu não posso participar? Você, então, cumprirá aquilo que é ordenado em Deuteronômio, instruindo o seu filho sobre a importância da ceia, que aqui substitui a Páscoa. E aí nós podemos, então, falar aos nossos filhos. Mas eu tinha feito uma prática há um tempo atrás, que acabei parando, que foi de convidar as crianças para que elas pudessem ter uma instrução, e assim elas pudessem fazer um desenho sobre a pregação. Nós sempre temos ali no fundo folhas para que possam ser usadas. Então eu gostaria de convidar as crianças, aquelas que estão acordadas, eu estou vendo que já tem algumas apagadas aí, né? Aquelas que estão acordadas, a vir aqui que eu quero te instruir, para que você possa saber do que você vai fazer. E eu gostaria que você fizesse um desenho para isso. Então, crianças, por favor, venham até mim aqui. As crianças, venham cá. Ismael, só verifica se tem folha no fundo ali para todo mundo. Se não tiver, para a gente pegar ali na... Vem cá. Cato. E aí, tudo bom com você? O tênis do Homem-Aranha, olha só. Crianças, o pastor... Opa, Mister. O pastor, ele estará, nesse momento, pregando sobre este texto que foi lido. Mas nós estaremos falando sobre evangelização e sobre missões. Nós estaremos falando que nós devemos de pregar a todo mundo. Então, o que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês fizessem um desenho de como que vocês veem todas as pessoas adorando o Senhor. Porque o texto nos chama para adorar o Senhor. Então, vocês vão fazer um desenho da igreja e vão fazer um desenho do mundo, do jeito que vocês acharem, com pessoas, né? Pode ter índio, pode ter cigano, pode ter povo africano, do jeito que vocês acharem que está, e todos eles adorando o Senhor, tá bom? E aí depois eu vou querer ver o desenho de vocês. Tá bom? Então vocês peguem a folha lá, para que vocês possam fazer o desenho, pega o lápis, e aí vocês vão para perto do papai de vocês, e eles vão te orientar como vocês devem fazer o desenho. Tá bom? Deus abençoe vocês. Podem ir lá então. O presbítero Ismael está com as folhas ali. Se quiserem pegar as folhas, caso não tenham lá, pode pegar ali com o nosso irmão presbítero Ismael. Lá, crianças. Creio que tem lápis ali também disponível, a gente sempre deixa ali.
deixar que elas se ajeitem. Há uma grande importância para nós como igreja, estarmos incentivando os nossos filhos a permanecerem, prestarem atenção na palavra do Senhor. Desde o primeiro início do louvor até o final. É muito importante isso, para que ele cresça com essa ideia, com esse conhecimento do que é o servir ao Senhor, do que é poder estar na casa do Senhor, né, e entender que aqui eles estão adorando a este Deus verdadeiro. Então a igreja sempre deve dar atenção a estes pequeninos. E eu oriento os irmãos, não se sintam incomodados quando essas crianças estiverem falando ou comentando alguma coisa, dizendo assim, não, eles deveriam de estar lá. Não, eles devem estar aqui, porque eles devem de ouvir a palavra do Senhor. Então ajude o pai que está do seu lado a conter essa criança, a orientá-la para que ela possa participar, porque, queridos, disso depende a eternidade de seus filhos. Eles precisam de amar a igreja. A nossa estatística hoje, a nível de evangelho no Brasil, é terrível com a quantidade de jovens e adolescentes que têm abandonado a fé, porque não compreende o que é ser igreja. Então que a gente possa seguir neste caminho, ok? Vamos ao nosso texto aqui, a mensagem desta noite, né? O que nós estamos vivendo aqui, queridos? É uma grande festa em Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo de número 13 e o capítulo de número 15, nós vamos perceber que há uma intenção que no capítulo 13 é frustrada e no capítulo 15 então é conseguido, que é de levar a arca do Senhor à cidade de Davi. Então, finalmente, Israel consegue colocar a arca no templo, no tabernáculo que foi erigido, conforme a orientação do Senhor. Mas não apenas isso. Israel tem um rei que é segundo o coração de Deus, um herói que venceu todos os filisteus. A arca da promessa, essa arca sagrada, agora ela está ali no local do governo da nação. Ela está no centro político, no coração de toda a nação, no centro comercial da nação e no centro de adoração, no centro cultico. Esse é um momento especial. A arca carrega a promessa sagrada pronunciada pelo próprio Senhor e eternizada em Levítico, a qual em Levítico 26, versículo 2, o Senhor diz, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Com a presença da arca e a construção do templo um pouco mais à frente com o filho de Davi, Salomão, a cidade de Davi passará a ser conhecida como Cidade Santa, apontando então para o seu cumprimento pleno na segunda vinda de Cristo, com a nova Jerusalém, conforme Apocalipse capítulo 21 nos apresenta. Os sacerdotes, eles estão ocupados com o sacrifício. Há um grande envolvimento em todos eles. Os levitas, seguindo a orientação do próprio rei, cantam louvores ao grande Deus. É pela primeira vez instruído e orientado os instrumentistas e cantores na organização deste culto. E um novo cântico, então, é estreado, é entregue para esse dia especial, composto pelo próprio Davi, entregue na mão, então, destes que são os levitas, que são os adoradores, para que toda a congregação possa celebrar ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Assim começa esse novo cântico. Ele é um chamado, uma convocação, para que este povo da aliança adore o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Adore a Ele por sua fidelidade à aliança, aliança que propusera e fizera a Abraão. Essa aliança foi forjada unicamente pelas mãos divinas. É um ato soberano e exclusivo de Deus. Em sua infinita sabedoria e amor, Ele tomou a iniciativa, estendendo a sua graça e misericórdia para Abraão e prometendo fazer de seus descendentes uma grande nação e de lhes dar a terra prometida. Como é grandioso o nosso Deus! Envolto nesse manto de graça e misericórdia, Ele estende a sua bondade, então, e a sua fidelidade a todos nós, meros servos? Não meros servos. Está errado dizer que somos meros servos.
rebeldes servos, reprovados servos, ingratos servos. Isso sim é o que nós somos. Esta é a realidade nossa e a realidade de Israel. E a realidade de todo o povo que é chamado pelo Senhor. Isso evidencia ainda mais a graça deste Deus sobre nossas vidas. Davi reconhece que tudo vem de Deus. E neste cântico, ele inicia primeiro convocando o povo para adorar, reconhecendo a grandeza deste Deus, esse Deus imensurável. Depois, para que se submetam a este Deus em adoração. E então, agora, no final deste versículo, ele vai dizer: fazei conhecido entre os povos os seus feitos. O que Davi quer expressar com essas palavras? Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. No original, fazei conhecidos, ele indica uma comunicação ativa e urgente. A expressão entre os povos é uma palavra composta que vai definir gentios ou ímpios, ou pagãos, aqueles que não servem o Senhor. Já os seus feitos significa todas as obras e todos os atos do nosso Deus. Neste versículo nós vamos encontrar 3 verbos. Todos os 3 verbos estão no que é chamado de imperativo. Isso quer dizer que todo este verso é uma ordenação urgente e intransferível para o povo da aliança. Devemos de adorar o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, se submetendo à sua autoridade e proclamando com todo fervor, com todo temor, as suas grandiosas obras, os seus feitos entre todos os povos. Te faz lembrar alguma outra passagem da Bíblia essa explicação? Por um acaso não nos aponta para a grande comissão de Cristo Jesus, quando ele então ali diz: toda autoridade me foi dada sobre o céu e a terra, portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a mesma convocação com palavras diferentes. Fazei conhecidos os feitos entre todos os povos. É a centralidade da adoração através da pregação do Evangelho. Em outras palavras, a forma como adoramos a Deus não se limita apenas ao momento do culto e às nossas ações do dia a dia. Mas a adoração também é manifesta através das palavras, através do nosso falar, através do nosso anunciar, do nosso comunicar de Cristo às pessoas. Davi convoca o povo da aliança para uma vida de testemunho. E não apenas para um momento de festa solene. Não apenas para esse ajuntamento de adoração. É uma convocação para que se faça na vida como um todo. Nós temos visto isso nas 2 últimas pregações sobre este texto. Da mesma forma que ele convoca a todos para que nós venhamos a reconhecer e adorar o Senhor no nosso dia a dia. Da mesma forma como ele convoca a nós a nos submetermos à autoridade deste Senhor no nosso dia a dia, ele nos convoca para proclamarmos em nosso dia a dia a este Deus grandioso. Somos chamados a viver uma vida de testemunho contínuo, e não apenas um momento, não apenas de forma esporádica, mas no nosso cotidiano. Não em movimentos evangelísticos. Muito menos pegando a liturgia da igreja e colocando alguns chamados cânticos e hinos evangelísticos. Fazei discípulo entre os povos, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, é uma ordem para que façamos da nossa vida um constante proclamar do Evangelho. É interessante, querido, que a maioria dos cristãos, ele pensa que essa obra missionária de pregar o Evangelho, ela é um ato exclusivo do Novo Testamento, principalmente após o livro dos Evangelhos, porque Cristo ali nos dá essa ordem direta: fazei discípulos. Mas como nós podemos ver, por toda a Bíblia, essa grande comissão sempre esteve presente. Sempre foi missão da igreja fazer Deus conhecido, levar aos outros o conhecimento deste grandioso Deus e da salvação deste Deus.
Na verdade, todo o processo revelacional, toda a revelação especial de Deus nas suas Escrituras, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo, o último versículo da Bíblia, todo ele aponta para essa grande missão, para a proclamação do Evangelho, sempre está presente. Mas o que é essa proclamação? Como nós fazemos essa pregação do Evangelho? Veja, há uma frase que ficou cunhada no meio da igreja, e que muitos têm atribuído a Agostinho, outros têm falado que é a Francisco de Assis, mas nenhum dos dois é, de fato, o autor dessa palavra. Na verdade, essa frase é uma frase anônima, nós não sabemos quem a proferiu pela primeira vez, mas ela é dita assim: em todo tempo pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Às vezes, ela é citada no seu diminutivo, dizendo: pregue o Evangelho, se necessário use as palavras. Eu quero dizer para você, querido, que por mais bonita que ela soe, esta palavra, esta frase não reflete a verdade bíblica. Pregar o Evangelho não é isso que ela está dizendo. Pregar o Evangelho é mais do que isso. Porque o Evangelho deve ser falado, dito, anunciado. A sua vida deve sim ser um testemunho desta pregação, mas é preciso que fale. A sua vida não é a pregação. As suas palavras são a pregação. A sua vida, ela testemunha do valor e da autenticidade desta pregação. Mas sem pregar o Evangelho, sem falar as palavras, sem dizer a verdade a quem quer que seja, você não está pregando o Evangelho. Deixe-me tentar te ilustrar isso. Deixe-me mostrar para você como isso de fato funciona, para que você entenda o que está acontecendo. Recentemente eu ouvi o testemunho de um missionário que viveu entre os beduínos no norte da África. Essa tribo milenar, em sua maioria atualmente são muçulmanos. E ele conta que a sua família foi recebida por uma das famílias dessas tribos. São inúmeras tribos de beduínos, e em uma dessas tribos, ele esteve ali para compartilhar o Evangelho, e ele foi recebido por uma dessas famílias que ali estavam. Essas tribos, então, nômades, que viajam pelo deserto do Saara e outras regiões, eles faziam de tudo para proporcionar aos seus visitantes, aqueles a quem eles haviam recebido, aos seus hóspedes, uma boa acolhida. Davam toda a proteção, alimentação e abrigo para eles. E tinha um detalhe: eles não aceitavam pagamento. Eles não aceitavam nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de favor pelo ato que eles estavam fazendo. Eles entendiam que essas suas boas obras eram um ato exigido por Alá, o Deus a quem eles serviam. Vejam, aqueles muçulmanos, eles não estavam pregando Cristo através dos seus atos. Eles estavam reverenciando a Alá. Se aqueles missionários que ali estivessem, agissem para com eles também com boas obras, com boas atitudes, com atitudes amigáveis, com até atos de sacrifício pessoal, aquela tribo nunca conheceria Cristo, pois eles iriam atribuir todos esses atos a Alá, o Deus a quem eles serviam. Eles iam achar que o que estava fazendo, o que aqueles homens estavam fazendo, é exatamente o que eles estavam, servindo a Alá. Iriam fazer esse sincretismo religioso. Eles não compreenderiam que eles estavam fazendo isso por Cristo. Se você faz um ato e vive esses atos diante de um espírita, ele vai atribuir que você está tendo o cristianismo espírita, que é um Cristo diferente do Cristo que nós pregamos. Se você vive isso diante de um católico, ele vai entender que você está fazendo isso para comprar a salvação, porque para ele as boas obras são méritos para a salvação. Se você fizer isso diante de um povo animista, se você fizer isso diante de um muçulmano, diante de um bandista, se você fizer isso diante de qualquer outra pessoa, diante de um ateu, ele não vai compreender que você está fazendo isso para Cristo, a menos que você explique quem é Cristo sobre a sua vida. Entende, queridos? Então dizer que eu preciso de pregar com as minhas obras sem palavra é uma mentira, é uma falácia de Satanás, é um engodo do diabo para calar a igreja do Senhor.
Porque o evangelho é pregado através de palavras. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. É a ordem divina. E só tem uma forma de nós fazermos conhecido, é falando destes atos. Mas quem são estes povos? A quem nós devemos de falar? Há um outro grande problema na igreja moderna. Nós separamos missão de evangelismo. Nós costumamos dizer que missão é aquilo que é feito em culturas distantes. É aquilo que é feito distante da nossa casa. E que evangelismo é aquilo que eu faço na minha casa, que eu faço com o meu vizinho, que eu faço no meu trabalho. Eu quero dizer para você que as palavras são as mesmas. A ideia de missão é a sua comissão. Você foi enviado, é a sua missão. O que você precisa de fazer com essa missão é pregar o evangelho. Então pregar o evangelho e missão estão juntos. Tanto faz você estar aqui, como você está no meio do Amazonas, no coração do Amazonas, falando com uma tribo que acabou de ser descoberta. Tanto faz você estar no meio de um povo animista, ali no centro da Ásia, que nunca ouviu falar de Jesus. Ou como você está com seu vizinho, está com seu colega de trabalho, seu colega de estudo, está com um familiar próximo ou distante. Tanto faz, de um jeito ou de outro, quando você está falando, você está fazendo a missão, porque o evangelho é a missão. É isso que você deve de fazer. Davi está ordenando que todo o povo da aliança compartilhe as boas novas, os feitos de Deus. Em todo o versículo, os verbos estão neste imperativo, mas é uma coisa interessante, é um imperativo plural. O que significa? Significa que é para todos, não é para alguns da igreja. Não é para aqueles que se sentem vocacionados a serem evangelistas, não é para aqueles que se sentem vocacionados a serem pastores, não é para aqueles que se sentem vocacionados a fazer missões transculturais, mas é para todos, para você que está sentado no banco, é para aquele que está pregando, é para aquele que está dirigindo louvor, é para aquele que está limpando a igreja, é para todos. O evangelho deve ser a nossa voz. Todos nós devemos de falar, da criancinha ao idoso, do solteiro ao casado, nos grupos na nossa circulação, entre os empresários, entre os profissionais liberais, entre os estudantes, aonde você estiver, você deve de proclamar este evangelho. É um coro congregacional. Todos deveriam estar cantando. Quando os levitas tocaram, ressoaram as trombetas, quando eles balançaram os seus alaúdes, quando eles tocaram as suas harpas, e quando eles disseram, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, todos ali, numa voz uníssona, cantaram. Todos reconheceram e o chamado foi para todos. Isso nos chama a atenção para a comunidade e para a igreja local. A nossa missão é anunciar as boas novas, tanto no contexto local, quanto no mais longínquo. A igreja deve fazer isso sempre, a todo instante, a todo momento, simultaneamente. Ela deve participar deste anúncio indo, orando, enviando e contribuindo. Alcançando os povos mais distantes e alcançando os que estão dentro do seu templo, dentro das suas dependências. Aqueles que estão na rua, aqueles que estão nos bairros, que estão nas nossas cidades e nas cidades vizinhas. Até aqueles que estão nos países fechados ao evangelho, que há as maiores restrições. A igreja deve de ir para anunciar estes feitos. Queridos, podemos citar muitas práticas de fazermos isso. Talvez você possa estar perguntando, mas como nós vamos fazer isso? Como igreja, como comunidade local? Há muitas formas de fazê-lo. O culto é uma forma de fazê-lo. Quando nós fazemos o nosso culto aqui, nós estamos pregando o evangelho. Pregando para nós e para aqueles que entram. Nós podemos fazer isso através de movimentos específicos, como cantatas, como evangelismo no meio da rua, como pequenos grupos domésticos, como campanhas sociais com a pregação do evangelho. Podemos fazer através de cultos nas praças, cultos nos lares, palestras em escolas e órgãos públicos, palestras dentro das empresas. Podemos fazer através de comemorações de datas especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário da igreja.
A igreja deve anunciar as boas novas também através do discipulado, buscando despertar vocacionados para este envolvimento. Porque apesar de que você tem esse chamado e essa ordem, e você precisa de compartilhar, Deus levanta no meio da igreja aqueles que irão aonde você não irá. Deus irá levantar os presbíteros, irão levantar os diáconos, irão levantar pastores, irão levantar missionários, irão levantar evangelistas, que estarão aonde o seu braço não vai, além da sua fronteira, fazendo este trabalho. Pregando a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. A igreja pode ainda utilizar, e deve de utilizar das suas plataformas sociais, para compartilhar a mensagem do Evangelho de maneira criativa e atraente. Isso pode incluir vídeos de pregações, testemunhos, versículos bíblicos, mensagens de encorajamento e tantas outras, apontando Cristo como Salvador. E cada um de nós podemos nos engajar nesse processo. Mas eu quero dizer para você que a forma mais eficaz do ato evangelístico, através do qual eu e você não temos como fugir e temos que fazê-lo, é através do relacionamento e das conversas espirituais que cada cristão precisa desenvolver com aquele seu próximo que não conhece a Cristo. Sabe o que é conversas espirituais? Conversas espirituais é você compartilhar a palavra de Deus. Você lê a Bíblia todo dia. Você percebe uma mensagem de Deus ao seu coração todo dia. Então deve ter alguém do seu lado com quem você pode dizer, olha, eu li na Bíblia isso hoje. A quem você pode compartilhar esse versículo. Pessoas a quem você pode mostrar o seu interesse por ele, pela vida dele, pela carreira dele, mostrando para ele que ele precisa de Cristo como seu Salvador. Você deve se envolver nisso, deve criar amizades, relacionamentos para compartilhar esse Evangelho do nosso Senhor. Estava comentando essa semana com o nosso querido Ismael, o presbítero Ismael. Estava comentando para ele que acabou de sair um curso sobre evangelismo. E é bem interessante o curso, porque ele não fala nada de novo. Mas ele fala o seguinte, nós perdemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, porque nós não somos intencionais no compartilhar o Evangelho. Quando você vai abastecer o seu carro na bomba, geralmente você vai sempre no mesmo frentista. Quando você vai no mercado comprar o pão, geralmente você vai no mesmo balconista. Quando você vai em determinada loja, geralmente você pega a mesma pessoa. Quando você vai no restaurante, geralmente são os mesmos que estão te atendendo. E ali você pode criar um relacionamento com ele. Ali você tem a oportunidade de falar para ele e demonstrar que você é crente. E de forma intencional, ao criar esta amizade, você pode compartilhar o Evangelho com ele, sem frustrá-lo, sem o obrigar, sem trazer da pecha da igreja. Mas trazer o Evangelho puro e simples, mostrando para ele que o Evangelho de Cristo salva. Quantas são as pessoas que estão ao nosso derredor, queridos? Que estão à nossa frente? Que Deus coloca diante de nós e que nós temos essa oportunidade de fazer conhecido esses grandes feitos, essas maravilhas do nosso Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pense sobre isso. Com quem você tem falado de Jesus durante este ano? Nós estamos em novembro, chegando ao final do ano. Quantas pessoas que passaram no decorrer da sua vida, ou que estão presentes na sua vida, você teve a oportunidade e você tem falado de Jesus para ele? A quem você tem anunciado esses grandes feitos do Senhor? Quantas pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua vizinhança, sabem que você é um cristão? A quem você pode compartilhar essa verdade? Quando você levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz é orar e colocar diante de Deus pessoas em seu caminho, pedindo a Deus que coloque pessoas em seu caminho, para que você possa compartilhar o Evangelho. Ao ler a palavra do Senhor, a fim de extrair lições para a sua vida, você busca nessas palavras aquilo que pode ser usado para compartilhar o Evangelho do nosso Senhor. Você se preocupa em saber o que pode ser usado
para que as pessoas conheçam os grandes feitos do nosso Senhor? Você compartilha a sua fé. Davi está nos convocando para isso. Aliás, Davi não. Davi está sendo usado pelo Senhor para nos convocar para isso. Aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de Davi. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, compõe esse salmo. Mas não é Davi que está falando agora. Quem está falando agora é o Senhor. Não é o pastor Robson quem está pregando, mas é o Senhor quem está falando ao seu coração. E se você é crente, se você nasceu de novo, se você conheceu Cristo como seu Salvador, você precisa de entender que essa mensagem é urgentíssima. E que você não pode ficar parado. E que você não pode ficar estático. E que você não deve de forma alguma ficar calado. Mas você deve anunciar a Cristo, fazer conhecidos os seus grandes feitos, porque é disso que significa ser igreja, isso significa ser discípulo de Cristo, isso significa ser servo do Senhor, isso significa ser povo da aliança, anunciar os feitos deste grande Deus, mostrando ao mundo quão maravilhoso, quão santo, quão digno, quão poderoso, quão salvador Ele é para as nossas vidas e pode ser para os demais. Que você seja impactado com isso, querido. A minha oração é que você seja impactado com isso. É que ao sair daqui, quando você for fazer o lanche, comer a sua pizza, você olhe para aquele que vai estar te atendendo e diga, ele precisa de ouvir a Cristo, se ele não é cristão, e eu posso falar para ele. Quando amanhã você chegar no seu trabalho, você chegar na sua escola, você possa dizer, fulano, beltrano, ciclano, precisa conhecer a Cristo e eu estou aqui e eu tenho a palavra de salvação para ele. E orar intensamente, ser esse instrumento do Senhor para que as pessoas conheçam a Cristo. Porque nós devemos de fazer a glória de Deus ser conhecido em todo o mundo. Comece na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, comece na sua escola e Deus vai abrindo as portas para que você expanda isso. Quem sabe até tendo a oportunidade de compartilhar com povos não alcançados. Quem sabe, até podendo falar a outras culturas. E no mundo globalizado de hoje, queridos, você não precisa de viajar ao outro lado do mundo para você pregar o Evangelho. Se você andar por Araguaína, você vai ver que há outras culturas como chineses, como muçulmanos, como ciganos, que estão em nosso meio. E nós podemos falar para eles, bem aqui. Vamos orar?